Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos queridos. Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos para falar sobre o Evangelho, para nós refletirmos sobre a lição que vai nos cair dessa vez. Caiu para nós o capítulo 12, o item 14. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que juízo farão de mim se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os homens atrasados como vocês irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos intelectual e moralmente dirão que eu agi com muita sabedoria. Reflita um pouco. Por uma palavra inofensiva, muitas vezes dita sem querer, seu orgulho fica machucado e, ao responder de maneira agressiva, acontece a provocação. Antes que chegue o momento de tomar uma atitude decisiva, pergunte a si mesmo: será que agi como cristão? Se você eliminar da sociedade um dos seus membros, como explicará isso? Como alguém poderá não sentir remorso em tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, das crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Aqui já faz a gente pensar um pouquinho só nesse parágrafo aqui, né? Continuando o texto, diz aqui: certamente aquele que ofendeu deve uma satisfação. Não seria muito mais honroso para ele reparar a ofensa espontaneamente, reconhecendo seu erro? Porque então arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar, convidando-o para um duelo? Concordo que algumas vezes o ofendido pode sentir-se seriamente atingido, seja em seu amor próprio, seja em relação ao que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo, o coração também está ferido e sofrendo muito. Ainda assim, é uma estupidez arriscar a vida contra o miserável capaz de praticar infâmias. Mesmo que aquele venha a morrer, por acaso a afronta deixará de existir? O sangue derramado chamará ainda mais atenção sobre o fato, pois se ele for falso, cairá por si mesmo no esquecimento, e se for verdadeiro, melhor seria que ele ficasse no silêncio. Nesse caso, só restaria a satisfação da vingança executada, nada mais. Triste satisfação, que já nesta vida deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morrer, onde ficará a reparação da ofensa? Quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façam aos outros o que não gostaria que fizessem a vocês. Quando isso acontecer, desaparecerão todas as causas das desavenças, e com elas os duelos e também as guerras, que são duelos entre os povos. A gente pode pensar aqui sobre o duelo, né? Que antigamente era feito e era permitido pela sociedade, essa satisfação de tirar a satisfação do outro, e por banalidade se tirava a vida de uma criatura legalmente, né? Se fosse a sociedade permitia tudo isso. E agora, meus irmãos, nessa sociedade que nós todos estamos vivendo, que nós vemos essas coisas acontecerem e vidas sendo tiradas por pouca coisa, irmãos que matam friamente, o outro pedindo muitas vezes pela vida, rogando e mesmo assim mirando, né, tiram a vida do outro com crueldade, com frieza. O que pensar desses irmãos, né? O que pensar de nós como sociedade que nós ainda não permitimos isso, nós não queremos isso para nós, mas deixamos isso acontecer. Por que, meus irmãos, que isso ainda acontece? Essa pergunta nos fazemos constantemente. O que nós, como sociedade, estamos fazendo? Nós, como cidadãos comuns, o que podemos fazer, né, para melhorar tudo isso? Quando vemos a educação sendo tão
banalizada, não sendo apreciada no sentido que é real, que sem educação o povo não é nada. As crianças precisam de uma educação, né, intelectual, moral. A família precisa de amparo e de ajuda. Muitas vezes as famílias mais humildes, né, que passam por tantas dificuldades. Que bom seria se nós tivéssemos a quem recorrer nesses momentos, né? Ou que a sociedade estivesse ali à disposição de alguma forma para ajudar quem estivesse precisando. Nós vemos os problemas das drogas que acontecem a todos os momentos da nossa vida, nessa grande pandemia que estamos, todo esse sofrimento que estamos passando, que somos convidados a nos recolher e olharmos intimamente para dentro de nós e vermos aquilo que podemos mudar. Onde Deus está nos pedindo assim, olhem-se individualmente, se olhem. Preste atenção nos mais próximos, que são aqueles que estão do nosso lado, dentro da nossa casa, do nosso lar. Se olhem, se vejam, se observem. Vejam em que vocês podem ajudar uns aos outros. Tenham mais paciência, mais tolerância uns com os outros. Porque é dentro de um núcleo familiar é que começa a grande sociedade, né, meus irmãos? É aqui dessa família, desse pequeno núcleo, é que vai sair o cidadão, nossos filhos, da forma que nós criarmos, com todo o carinho, com todo o aparato que precisar, nós vamos colocar ele na sociedade e ele vai ter que ser o melhor que nós pudermos dar, nós temos que dar para que ele seja um bom cidadão. Às vezes as pessoas falam assim, ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que, né, porque às vezes a gente exige muito dos nossos filhos em termos intelectuais, porque a sociedade se cobra, porque a todo momento, principalmente antes da pandemia, essa correria, né, meus irmãos, essa correria, essa competição uns com os outros. Então, o nosso filho, ele tem que ter intelectualidade, ele tem que ter educação de uma faculdade, porque para competir com os outros, para conseguir o melhor emprego, para não sei o quê. Todos esses conceitos que já parecem assim meio... já não servem mais ou não deveriam mais nos servir. Porque o fato de uma pessoa ter uma profissão mais humilde, ele pode ser muito feliz com aquela profissão, se contentar com aquilo que ele ganha e ser muito feliz com aquilo ali. Ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é. Nós vemos às vezes na casa espírita, quando nos convidam a um trabalho e a gente às vezes demora tanto para se decidir. Porque nós ficamos nos olhando muitas vezes achando que não somos capazes de fazer tal trabalho, que nós não temos a capacidade. E sempre nos olhamos dessa forma pequena, quando Jesus nos pede tão pouco. E Ele nos diz a todo momento, ninguém tem tão pouco que nada possa dar. Ele não cobra de nós tantas coisas assim como nós imaginamos. Nós é que somos nossos cobradores, né? Nós nos tornamos, às vezes, cobradores implacáveis de nós mesmos. E com isso agimos da mesma forma com o outro. Porque o nosso orgulho, porque a nossa vaidade, se nós não darmos limite a elas, ou se nós não for educando esses sentimentos de orgulho e vaidade, eles só tendem a crescer. E cada vez mais vai dificultar que a gente comece um caminho. Às vezes, quando a gente é convidado na casa espírita, né, que nos convidam, quando chegam os frequentadores, e convidamos aqueles que chegam, não, mas agora não, eu não estou preparada. Imagina se os apóstolos, quando Jesus chegou para eles, Jesus apenas convidou. Ele convidou, ele não perguntou o que tu está fazendo, ou tu larga a tua profissão, ou tu troca de profissão, ou tu larga tu muda todo o teu jeito primeiro e depois tu vem trabalhar comigo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, vem, segue-me. E é assim que Jesus nos quer, como instrumentos úteis, meus irmãos. Que adianta nós sabermos, às vezes, tanta coisa, tanta intelectualidade, nós sabemos tanto sobre a doutrina espírita, temos tanto conhecimento, se nós não colocamos na prática da nossa vida diária. Se nos deixamos levar muitas vezes pelo desânimo, pela tristeza,
Deixamos nos levar pela angústia, sem lembrar que Deus está no comando de tudo. Que nós devemos fazer essa força interna e nos recuperarmos. Nós não estamos sozinhos, não é pelo fato de não estarmos dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo, que nós não estamos sendo amparados. Deus está em tudo e em todos. Eu amo o que a Joana de Ângeles diz, um dos dizeres que ela fala, que nós estamos mergulhados no oceano do amor de Deus. Olha que lindo isso, meus irmãos, eu não canso de dizer isso. Porque quando eu estou muito assim, vejo que estou caindo, eu lembro disso. Nós estamos em Deus e Deus em nós, Ele está dentro de nós. Isso é um consolo, isso é muito bom. Por que a gente se desespera tanto, então, diante das dificuldades? Como estamos esperando o emprego que não vem, ou a pandemia que não termina, ou isso ou aquilo. Por que nós não pensamos em Deus, não colocamos Deus na nossa vida, na nossa existência? Por que isso às vezes é tão difícil para nós, se Ele é o nosso Pai amoroso, se Ele está dentro de nós? Onde nós aprendemos tanto através do Cristo, através dos ensinamentos do Cristo que vem nos dizer, que nos fala a todo momento, através de palestras, através de amigos, através daqueles que estão na nossa volta, que nos dizem, olha, não desanima, continua em frente. Vamos lá, tem paciência, tem tolerância, porque isso vai passar. Chico Xavier costumava dizer, isso também vai passar. E é verdade, tudo passa, meus irmãos. As coisas boas passam, e as coisas difíceis também passam. Isso tudo vai passar e a grande lição vai ficar para nós. Nós temos que aprender, nós temos que aproveitar esse momento para nós aprendermos. O que vai adiantar nós ter passado todo esse tempo isolados na nossa casa, no nosso lar, nos cuidando, né, cuidando do outro também? Porque isso é uma maneira de nós deixarmos o nosso egoísmo de lado e prestar atenção no outro, porque se eu adoecer, eu não sei se eu estou doente, eu não sei se eu sou assintomático ou não. Como é que eu vou sair me expondo, né? Por aqui, sem cuidado algum, né? Então, isso, quando eu me cuido, eu estou cuidando dos outros também. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, que às vezes a gente julga tão pequeno, esse trabalho é o mais importante nesse momento. As coisas pequenas do nosso dia a dia, essas coisas são importantes, porque esses são recursos que Deus está nos dando no nosso autoconhecimento, para ver a quanto nós estamos, como é que nós reagimos fora da nossa casa de religião. A nossa religiosidade, ela está só lá na materialidade, na casa, no templo, na igreja, ou a nossa religiosidade está aqui dentro de nós? E estamos nos fortalecendo com o que temos aqui dentro, ou estamos só pensando no momento que abre a casa para a gente voltar ao trabalho, para a gente receber o passe, para nos voltarmos a receber, né? Às vezes a gente só pensa no receber, mas nós estamos, meus irmãos, sendo muito amparados, cada um de nós. Não tenho certeza, que a espiritualidade nunca trabalhou tanto como nesse momento. E Deus tem tudo em todos, no nosso lar. Quando nós nos propomos, nós voltamos a Deus e buscamos através da oração, da meditação, através da calma, da serenidade, do evangelho no lar. Quando nossa casa se torna um templo de oração, porque todos os dias nós levantamos e agradecemos a Deus por mais um dia. Quando nós pedimos socorro quando a gente não está bem, quando reunimos a nossa família para fazer uma leitura da página do Evangelho, ou da Bíblia, ou seja, o que for da nossa religiosidade, né? Que a gente lê ali o que Jesus está nos dizendo naquele dia, qual é a palavra boa que está vindo para nós, para que nós possamos usar nesse dia, se é a paciência, né? Se é ouvir mais o outro. Nós podemos dar muito, meus irmãos, né? Então, cada um de nós que aqui está dentro do grupo Espírita Francisco Xavier, porque nós estamos dentro de um grupo, meus irmãos, online, mas num grupo. E esse grupo vai se fortalecendo cada vez mais, porque cada um que aqui está, como palestrante, como orador, que chega aqui para fazer essa reflexão, ele vê que ele está numa união muito grande, essa união vai se fortalecendo como elos. Cada um vai dar um pouquinho que tem. Ah, mas não são grandes palestras, não são grandes palestrantes. Não, nenhum de nós aqui é grande palestrante. Cada um de nós está aqui com o que tem, com o que aprendeu,
Cada um está dando o melhor de si. E isso, meus irmãos, isso é muito abençoado, isso é muito bom. Porque mostra a bondade de Deus, nos mostrando como nós estamos. Nenhum de nós está num patamar de evolução muito grande, mas todos nós, sem exceção, estamos nos esforçando. Nós queremos muito a melhora, nós queremos muito pensar no bem, fazer o bem. E isso é uma grande coisa, é isso que Deus espera de nós. Se tu tem um pouquinho de amorosidade, se tu tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância, dá isso que tu tem, dá um sorriso, ouve aquilo que tem para te falar. As pessoas chegam para ti, às vezes, querendo muito que nós a ouvimos. Então, vamos lá, vamos ouvir. Vamos deixar a pessoa falar. Vamos conversar, vamos dar uma palavra boa para ela. Isso é amor, meus irmãos. E eles falam em amor, né? Mas amor, ele pode começar pequenininho. Ele começa pequenininho, mas ele se torna muito grande. Porque, às vezes, as coisas que nós desprezamos, que achamos que tem muito valor a Deus. E aquelas coisas que nós valorizamos, eles não têm nada de valor. Então vamos, meus irmãos, agradecer cada vez mais por que temos. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão difícil para muitos. Que Deus nos dê paciência, nos dê tolerância, que nos ajude a cada vez mais a nos ligarmos a Ele, a nos conhecermos. Muitos de nós se perguntam, qual é a minha missão? Qual é a minha missão na Terra? Qual é o meu propósito? Nosso propósito é ser cada vez melhor. Mas melhor como? Melhor no nosso autoconhecimento, melhor nos nossos pensamentos, ver o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, nos conhecermos, né? Usarmos da crítica mais severa para nós mesmos, nos olharmos, sim, às vezes olharmos friamente para nós, como é que nós estamos indo? Nós estamos desanimando? Se a gente for pensar, a gente está desanimando bastante, mas aí notou que está desanimando, já faz um esforço ao contrário, já olha para Deus, já ora, faz as suas orações, se liga a Deus com toda a energia, com todo o sentimento, que com certeza, meus irmãos, todos nós vamos vencer esse momento. E tudo isso vai passar. E nós vamos tirar grandes lições de tudo isso. E que Deus nos permita cada vez mais, Senhor, estarmos na Tua presença, porque Tu ensinou que onde um ou mais estiverem, aí Tu estaria. E nós estamos ligados, sim, muito ligados, muito unidos pelo pensamento. A Casa Espírita Francisco Xavier somos nós, cada trabalhador. Então nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada por todo o Teu amor, por toda a Tua paz. E que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site